Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Kubernetes e hoje, no 11º encontro, nosso último encontro aqui do nosso curso, a gente vai fazer o deploy na prática de uma aplicação que trabalha com o conceito, a infraestrutura de microservices. Então a gente vai utilizar microserviços para a construção de uma aplicação em uma infraestrutura de cluster com o orquestrador Kubernetes K8s. Então, antes da gente começar na parte prática, existem duas abordagens. A gente vai meio que fazer uma revisão desses dois conceitos. A abordagem monolítica e a abordagem composta de microservices, que vai ser o que a gente vai fazer na prática e o que a gente está vendo até então. A abordagem de aplicações monolíticas, uma aplicação monolítica é aquela que é toda unificada. No caso, ela é uma camada só no qual o front-end e o back-end eles estão juntos em um único programa, em uma única plataforma. Geralmente é programado em uma única tecnologia, digamos assim, em um único framework, em alguma única plataforma, né? Porém, dificuldades em escalabilidade e arquitetura difícil de se manter e também de evoluir, né, de escalonar, são desafios que limitam essa abordagem. Com isso surgiram-se as aplicações de microserviços, os microservices, que é como a gente comentou lá no nosso encontro passado, no final do encontro passado, que nada mais é do que como a gente usa os containers, né? São, no caso, a gente vai ter uma aplicação que na verdade é um agregado de várias aplicações isoladas, de vários microserviços, de vários containers, por exemplo, aonde que cada container ele funciona de uma forma isolada, sem afetar a integridade do outro, mas que existe uma rede que a gente usa, né, o K8s, o Kubernetes, o orquestrador, para gerenciar essa rede dentro do cluster, né, aonde que um container vai conversar com o outro. Então eles vão conversar, que tipo de conversa, né? Troca de dados e sincronização de dados e informações aí no meio dessa aplicação. E o conjunto de todo esse abordado, né, de toda essa abordagem vai ser a aplicação baseada em microservices, vai ser a aplicação como um todo, o conjunto da ópera. Consiste então na abordagem que desenvolve uma única aplicação com a suíte de pequenos serviços, por isso o nome de microserviços, cada uma executando seu próprio processo e comunicando-se via mecanismos leves, então isso traz mais fluidez. Os serviços eles funcionam via mecanismos de deploy independentes, onde que um não interfere no outro, são totalmente automatizados, ao mínimo possível de gerenciamento centralizado de serviços, que esses serviços eles também podem ser, e geralmente são, escritos em diferentes linguagens, feitos em diferentes tecnologias, porque isso aí abre portas para grandes oportunidades. Por exemplo, na abordagem monolítica, dificilmente tu vai poder utilizar mais que uma plataforma, por isso o nome monolítico, é uma forma só. Na abordagem de microservices, você pode escolher para front-end a melhor plataforma, para back-end a melhor plataforma, para acesso de dados a melhor plataforma. Melhor em que sentido? A mais recomendável para aquela situação. Tá? Então, essas aplicações elas vão se conversar entre si e você vai poder escolher, no caso, optar por opções em todos esses setores, digamos assim, que no agregado deles, como eu disse, o conjunto da obra vai ser a aplicação em si, tá bem? Como é que acontece essa comunicação? Geralmente através de uma linguagem de marcação, tá? Seja ela JSON, YAML, como nesse nosso caso a gente vê o K8s trabalhando com YAML, né? YAML, e também JSON, XML, tá? São linguagens de marcação que aí uma aplicação conversa com a outra, por exemplo, o front-end conversa com o back-end através desses mecanismos, tá? Mas isso é assunto para outros conteúdos a mais, tá? Nesse nosso caso aqui, só para entender como funciona a abordagem de uma aplicação composta por microservices, os microserviços. Ela decompõe a aplicação por funções básicas, onde cada função é denominada um serviço e pode ser criada e implantada, inclusive, de maneira independente. Cada serviço individual pode funcionar e, inclusive, falhar
sem comprometer os demais. Um não afeta na integridade do outro. E, inclusive, em alguns casos, se existem dependências de libraries, de libraries idênticas, tá? Pode ser que os serviços eles até compartilhem o uso de libraries em comum para evitar aquela duplicação e sempre visando desempenho e leveza na aplicação e, claro, sem comprometer a segurança e a infraestrutura da mesma. O uso de microserviços é uma das melhores maneiras da gente demonstrar o qual valioso é gerenciar containers via um orquestrador, via, nesse nosso caso, K8s. Eu trouxe aqui uma abordagem mais visual para a gente ter uma ideia de como funciona. Cada um desses microservices pode ser escalonado diferente, inclusive independentemente. Assim, se necessário, é possível alocar mais recursos para um determinado microservice que está sendo utilizado mais naquele momento e alocar menos recurso para o que está sendo menos utilizado naquele momento. Então, se existem mais requisições em um serviço A gente aumenta os recursos, a gente escalona ele, a gente aumenta a memória, processamento, enfim, armazenamento. E se o serviço B está sendo menos utilizado, a gente escalona ele para diminuir a quantidade de recursos para ele. A gente passa de um serviço para outro. Entre as vantagens da utilização de microservices tem-se a escalabilidade, como a gente falou, facilidade na atualização de partes da aplicação. Então, revisando o que a gente vinha falando, né, da questão do K8s ou dos orquestradores de containers, como é que funciona a atualização? Se existe um pod na versão 1.1 e os demais na versão 1.0, e se você quiser atualizar todos os outros para a versão 1.1, o orquestrador ele vai atualizar de um por um, tá? Porque se o primeiro der erro naquela atualização, ele já vai deixar de atualizar os outros para manter sempre o serviço disponível, né? Como a gente veio vendo ao longo do nosso curso, o objetivo do orquestrador é deixar a plataforma sempre disponível para nós usuários, para quem acessa essa plataforma. Então, independentemente da situação que ocorra, falhas, sejam elas falhas técnicas de atualização, enfim, tá? O objetivo do K8s é, no caso, gerenciar a infraestrutura da aplicação de acordo com o que nós, usuários, informamos a ele via o kubectl ali, via os arquivos de manifesto, tá? Deployments e services, no caso. Entre as vantagens da utilização de microservices, tá? Escalabilidade, facilidade na atualização de partes da aplicação, daí também tem a questão de confiabilidade e disponibilidade, porque a plataforma ela vai estar sempre disponível. Usar todas as tecnologias diversificadas ideais, como eu disse, né, as ideais para cada situação específica. E aí a gente tem aqui a aplicação monolítica, ela é composta de um quadrado, digamos assim, né, com as suas aplicações dentro, e a arquitetura de microservices ela é individual, ela é independente, cada uma com as suas pré-configurações e tudo o que precisa para rodar dentro de cada quadrado seu, digamos assim, tá? Então a gente consegue escalar de uma forma melhor do que as aplicações monolíticas. Para esse caso, então, os microservices eles são mais ideais do que uma aplicação monolítica. E a aplicação monolítica que eu desejava, no caso, trazer para nós aqui nesse nosso encontro é uma aplicação de e-commerce simples. A gente não vai colocá-la para rodar literalmente, a gente só vai entender como é que ela funciona, porque ela é baseada em microservices, ou seja, em containers, em pods, aonde que a gente tem separados, né, os pods do pagamento, de restaurante, de locação, ordenamentos, ordens de compra, motoristas e tudo mais para a questão de fornecedores. E aí esses microservices eles comunicam-se entre si, tá? Através da rede do K8s, no caso aqui fornecida pelo plugin Wave que a gente configura lá na instalação e configuração do cluster, no caso aqui multinode, né, que a gente está utilizando na prática. E o deploy na prática ele funciona no seguinte formato, tá? Eu estou aqui no Katacoda, vou dar um Ctrl L aqui, e eu abri o cluster, já configurei o cluster multinode de acordo com o Katacoda. Se você está no Play with Docker, siga as instruções do Play with Docker, bem tranquilo com relação a isso. Você pode utilizar no cluster single node só para a gente ter uma ideia da parte prática.
E existe um projeto no GitHub que eu acabei clonando pro GitHub da Obsocial, que ele que se chama Robot Shop, tá? É uma aplicação que, no caso, é essa aplicação aqui, só que ele usa inúmeras tecnologias, digamos assim, as melhores tecnologias para a questão de pagamentos. E aí, se tem um chat, ele vai utilizar uma melhor base de dados para chats, no caso o Redis, que é baseado em memória. Ele vai utilizar os microserviços com as tecnologias ideais para cada momento. Tá bem? Então é para isso que servem as aplicações baseadas em microservices. Essa é uma das vantagens. Eu vou copiar o link aqui que está no slide, depois você pode ir ali no meu site ubsocial.github.io. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, se você estiver me assistindo pelo YouTube. E aí você pode copiar e colar esses códigos aí sem nenhum problema. Vou colar ele aqui no Katacoda, fazer o clone nessa máquina do Katacoda. Se não tiver o Git, tá? Você instala ele via apt, sudo apt install git, tá? Se no caso eu não testei no Play with Docker, mas se não tiver no Play with Docker, qualquer coisa você pode instalar o Git sem nenhum problema. É assim que a gente instala o Git em plataformas, né? Em sistemas operacionais baseados em Debian. Vou copiar aqui o comandinho que a gente vê. Então, como é que funciona essa aplicação, tá? No caso é um diretório, duas pastas no caso, tá? Dois diretórios, deixa eu só voltar aqui. Uma chamada Kubernetes e a outro título do projeto. Eu acabei replicando ele no projeto do Social, tá? Ele não é um projeto meu, mas é um projeto que eu peguei da internet, o Robot Shop. Dentro dele existe um diretório, uma pastinha, né, chamada K8s e, respectivamente, um diretório chamado Descriptors, que se a gente der um ls, ou seja, fazer um list, mostrar os arquivos de dentro desse diretório, a gente vai ver vários arquivos de manifestos .yml, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um arquivo, ele cortou um pouquinho da questão da tela aqui, mas ele tem um arquivo de deployment e de service, respectivamente, de todos os microservices que a gente vai trabalhar aqui nessa nossa aplicação. Então, para o carrinho de compras, tem o deployment e também tem o service. E aí a gente revisa aquelas colocações que a gente colocou no nosso último encontro, tá? No encontro passado. A gente primeiro cria o deployment, que dentro do deployment, na estrutura do deployment, a gente tem os pods que a gente quer colocar para rodar nessa aplicação, a quantidade, né, o número de réplicas desses pods, os containers que eles vão ter, ou os containers, né, pode ser um ou vários, as imagens, respectivamente falando, né, desses containers, e também as suas configurações. Então é aí que a gente coloca essas informações dentro do arquivo de manifesto de deployment. E aí como é que a gente consegue acessar todos esses serviços desse deployment que a gente acaba criando? Como é que a gente consegue acessar ele de uma maneira bem mais simples, através, por exemplo, de um cluster IP, de um IP estático? É a gente criar um service, criar essa camada. Então, a gente cria o deployment, depois a gente cria o service, que é uma camada para um acesso de mais alto nível, que a gente consiga acessar esses serviços sem nenhum problema, tá? Então, para cada uma desses microserviços, a gente tem um arquivo de deployment e um arquivo de service, tá bem? A gente pode executar eles aqui, eu crio um namespace, tá? Porque a gente acabou não criando namespaces no caso, mas a gente precisa criar um namespace para colocar essa nossa infraestrutura dentro. A gente executa os arquivos de manifesto. Então, são os arquivos, tá? Eu posso colocar tudo num comando só, como nesse caso. Eu estou referenciando com o componente do Kubernetes, o kubectl, que é o componente que interage com o código e o usuário, né? O usuário interage com o Kubernetes via código, no caso. Na flag "-n", o parâmetro "-n", que especifica o namespace. Nome do namespace, a gente criou um namespace chamado Robot Shop, então é no Robot Shop, o namespace Robot Shop, a gente vai criar o "-f" de file, né, os arquivos de manifestos dentro desse diretório, dentro dessa pasta, né, no caso. Que aí são vários arquivos que a gente vai criar. Dando Enter, a gente vai criar aqui. Ele dá um erro aqui por causa da questão
versão do K8s que o projeto usa e que o Katacoda usa. Lembrando que o Katacoda, assim como o Playf Docker, eles são ambientes de aprendizagem. Então, algumas coisas ocorrerão, digamos assim, algumas anormalidades ocorrerão. Nesse caso, essa é uma delas. Tá? Eu acabei nem colocando o API version nos arquivos de deployment, mas inclusive se você colocasse a versão, talvez uma versão específica ele até pegaria, mas as demais ele não relacionaria, tá? Mas sim, ele cria os pods, a gente pode fazer, né, vou escrever aqui o kubectl get pods, só que a gente vai ter que filtrar pelo namespace, né, robot shop. E aí, no caso, ele criaria todos os pods. Ali ele acabou não criando por causa da questão dos deployments, mas ele criaria todos os pods, mostraria todos os pods desse namespace. E aí, como é que a gente acessa essa aplicação? No caso, a gente vai pegar o IP do masternode na porta 30.080. Por padrão é a porta 30.080, a não ser que você sete o arquivo de environments ali do K8s. Aí você vem aqui selecionar porta do host 1, tá? Não pode ser do host 2, nem dos clients. Os clients são os workers, os hosts são os masternodes, digamos assim. E aí você vem aqui na porta 30.080, dá um display port ali, ele vai mostrar a aplicação funcionando, tá? No caso, se os deployments ocorressem de uma forma, com sucesso, tá? Só para te mostrar aqui como as coisas funcionam na prática, é assim que a gente coloca uma aplicação baseada em microserviços, ou seja, em containers, para rodar em um ambiente de cluster multinode com um orquestrador, nesse caso o Kubernetes, o K8s. Então, é aquela questão, para a gente revisar. A gente cria o deployment com os containers, suas réplicas e suas respectivas configurações, e depois disso a gente cria uma camada de service, tudo via arquivos de manifesto.yml, tá? Depois a gente cria uma camada de service, onde que a gente vai acessar esses serviços de uma forma mais facilitada, com o IP único e com algumas configurações extras de mais alto nível, tá bem? O nosso curso era isso, a questão básica do Kubernetes era isso, agora você pode partir desse rumo adiante, no caso, seguir sua jornada com os orquestradores de container, você pode testar alguns outros, o Kubernetes é um exemplo dos vários que existem. Você pode também trabalhar um pouco mais com os volumes dos seus pods, que os pods eles são compostos não só por containers, mas também eles possuem seus IPs e seus volumes, inclusive para relacionar os dados. Os volumes são os diretórios, no caso desses pods, onde que os dados eles vão ser persistidos, tá? Como a gente viu lá na questão de Docker dos containers, tá? E mais informações você vê lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, esse link vai estar na descrição. E eu te desejo uma excelente jornada nessa questão de DevOps, né? Nessa questão de infraestrutura como código, infraestrutura de microservices e gerenciando o cluster não só de uma máquina, né? De um node, mas de multinodes, de muitas máquinas, um poder computacional gigante com um orquestrador de containers que deixa tudo bem mais fácil, tá bem? Uma excelente jornada com o Kubernetes, um abraço e até breve.